Segredos do agachamento livre profundo que nunca ninguém te falou. Muitas pessoas falam que é para você descer mais profundo no agachamento, até eu mesmo falo que quanto maior a amplitude que você tem no agachamento, maior você vai ter envolvimento da sua coxa, do seu glúteo e assim por diante. Só que tem pessoas que não têm essa amplitude toda. Por que isso acontece? Vamos entender aqui as causas do porquê que você não consegue fazer um agachamento profundo na grande parte das vezes. Roda a vinheta e eu te espero lá do outro lado. Seguinte, o agachamento, ele é um movimento muito completo, como você já sabe disso. Só que muitas pessoas não conseguem fazer um agachamento com um nível de profundidade, ou seja, com um nível de amplitude de movimento que favoreça você ganhar mais o glúteo, desenvolver mais as suas coxas e assim por diante. Só que na grande parte dos casos, você está com musculaturas que estão encurtadas, musculaturas que estão hiperativas e por consequência disso, você acaba roubando o exercício antes mesmo de você descer com mais profundidade. Então, eu vou fazer aqui alguns testes com você. Eu quero que você faça aí na sua casa ou na sua academia, para você entender. Caramba, como é que, por exemplo, você percebe, eu consigo descer, fazer um agachamento livre, ó, com boa amplitude, mantendo o alinhamento da coluna e sem fazer aquela retroversão, aquela bundinha de cachorro assim. Ó, o glúteo tá para trás, eu vou descendo, descendo, descendo. Percebe que o glúteo ele entra mais lá no finalzinho. Ou seja, eu consigo ter uma boa amplitude de movimento e, por consequência, vai favorecer mais a hipertrofia, o ganho de massa muscular no seu glúteo e na sua coxa. Então, entenda, quando a gente fala de encurtamento muscular, é meio que deixa o seu movimento mais travadão, a musculatura fica travada, está encurtada. Então, quanto maior o alongamento também, na sua dose correta, ideal ali, você vai favorecer mais a angulação, seja no seu leg press, seja no seu agachamento, no seu afundo, você vai conseguir fazer os movimentos com muito mais propriedade, agindo exatamente naquelas musculaturas que necessitam. Então, eu vou baixar com vocês aqui, eu quero que você faça alguns testes aí. A gente vai fazer um teste de sentar e alcançar, vai fazer um teste de adutor de coxa, que é abrindo as pernas, e você vai perceber algumas particularidades aqui do seu corpo, tudo bem? Então, vem comigo. Então, vamos lá, gente. A ideia é que você teste aí no seu corpo, tá? Para que você entenda. Caramba, por que eu não consigo fazer um agachamento com mais profundidade? Bem provável que seja por conta de encurtamentos. Eu, particularmente, tenho alguns encurtamentos ainda, mas você percebeu que é um encurtamento, eu vou falar para vocês que é um encurtamento leve, tá? E eu consigo fazer uma boa amplitude de movimento. Então, olha só. Quando você pega a sua perna, aí você junta as pernas, certo? Juntou aqui as pernas. Juntou, você vai tentar pegar a ponta do pé. Muitos de vocês não vão conseguir pegar a ponta do pé. Você vai ficar travadão aqui. Você não vai conseguir lá na frente. Muito devido por quê? Perceba que a sua coluna, ela precisa fazer um C. Porque se você vai lá na frente, ó, percebe que a minha coluna ela faz um C, mesmo assim, ó, ela tem um nível de encurtamento leve aqui, ó, nos paravertebrais, ó. A minha coluna deveria flexionar mais. Por quê? Muitas das vezes você não está dando foco maior nos alongamentos da sua lombar. Outro detalhe, quando você vai pegar a ponta do pé, perceba, você tem que olhar para o seu. Eu vou aproximar a câmera aí. Eu quero que você olhe para essa parte aqui, ó, que é a parte do seu glúteo. Quando você vai lá na frente, o seu glúteo, perceba que o meu glúteo ele quer meio que ser puxado para baixo, ele quer ser tracionado para baixo. Olha lá, eu vou para frente, ó, o glúteo ele quer ir para dentro, ele quer fazer essa direção aqui. E isso acontece devido ao quê? Eu mesmo consigo alcançar a ponta do pé, tá? Eu consigo pegar a ponta do pé. Eu não tenho encurtamento tão severo da minha lombar e o encurtamento do meu adutor de coxa, ou seja, quando você faz o teste aí, você traciona, ou seja, o seu glúteo ele é puxado para baixo, é porque você tem encurtamento da parte de dentro da coxa. Principalmente esse carinha aqui, ó, que é o adutor magno, é um músculo grande, é um músculo tônico. O que é um músculo tônico? É um músculo que tende ao encurtamento muscular. Então, esse músculo aqui, ele faz o quê? Quando geralmente as pessoas ficam muito tempo sentado, as mulheres geralmente ficam com uma perna, às vezes, cruzada em cima da outra, ou até homens também, e isso vai favorecendo o quê? O encurtamento da musculatura adutor de coxa. Então, olha só, o teste é bem simples, gente. Juntar os pés é o teste de sentar e alcançar. Muitos de vocês não vão conseguir pegar a ponta do pé. Você não vai conseguir pegar a ponta do pé, tá? Por quê? Porque, eu vou provar, você tem encurtamento aqui da sua lombar, encurtamento do posterior de coxa também, que limita você lá, encurtamento do posterior, e também pode ser que tenha encurtamento, pode ser não, é verdade, vai ter encurtamento de adutor de coxa. Então, músculos que não deixam você fazer um bom agachamento. Por quê? Particularidades do seu corpo. O seu corpo ele tem músculos tônicos que tendem ao encurtamento e músculos fásicos que tendem ao alongamento excessivo. Então você precisa entender. Talvez você nunca vai escutar isso, talvez na internet, dessa maneira tão simples aqui. Porque a grande parte das pessoas, elas querem saber o quê? Qual o melhor treino para isso? Qual o melhor treino para aquilo? Só que você tem que entender a causa. Por que eu não consigo fazer os movimentos? Aí que acontece.
você não sabe que tem encurtamento na sua lombar, fica fazendo agachamento, o que acontece? Sobrecarrega a lombar, você pode ocorrer um hernia de disco, você pode ter uma inflamação na coluna, você pode ter dor no joelho, você pode ter dor em várias partes do corpo, porque o seu corpo é todo conectado. Então, se as peças estão fora, obviamente vai sobrecarregar a outra articulação. O primeiro teste é esse aqui, certo? Você vai fazer o teste aí para ver se você passa no teste, beleza. O segundo teste já é do adutor propriamente dito. Eu vou te explicar aqui. O adutor é a causa de muitos problemas que as pessoas têm, de dores musculares, disfunções. Olha só, eu vou ficar aqui nessa diagonal, eu quero que você veja. Você vai abrir a perna ao máximo que você puder. Eu tô com essa base aqui e eu vou te mostrar algo bem interessante. Você vai só abrir o máximo a perna que você puder, o máximo, abre o máximo. E você percebe que eu tenho que ficar numa posição ereta, certo? A minha perna começa a tremer aqui, ela tá dando uma tremedeira. Por quê? Porque o adutor de coxa, ele tá tenso, e você percebe, lembra que eu falei pra você do glúteo? Se o seu glúteo nesse teste aqui, ele foi pra dentro, ele foi meio tracionado pra dentro, pra baixo, né? Você vai perceber que você tem encurtamento do adutor. Se na hora que você abriu a perna e você ficou na posição assim, a sua perna subiu, aí você tem encurtamento também do posterior de coxa. Então a sua perna tem que estar junta no chão, fixa no chão, coluna reta, e você percebe, o meu encurtamento, ele não é tão severo assim, é um encurtamento leve, de leve assim, digamos, tá? Porque o meu glúteo, ele quer ser puxado para baixo, mas eu consigo manter um bom alinhamento aqui, certo? Se eu for para frente, ó, eu consigo ir na frente? Consigo, mas quando eu vou para frente, o adutor, ele vai encurtar mais ainda, vai favorecer o quê? O meu glúteo querer tracionar ainda mais para baixo, entende? Para baixo e para trás ali. Perceba? Ó? Então, esse é o teste que você vai fazer. Abre o máximo as pernas e vai à frente. Ou muitos de vocês vão ter dificuldade só de ficar nessa posição aqui, totalmente ereto. Por exemplo, tá vendo que o meu glúteo ele foi puxado levemente para baixo. Mas se eu pegar, por exemplo, a comparação com essa foto aqui, olha o quanto esse glúteo aqui está sendo puxado para baixo. A pessoa nem consegue ir lá na frente. Ela não consegue por quê? Porque está encurtada a lombar dessa pessoa aqui, está encurtado o adutor de coxa e está encurtado o posterior de coxa. Ela nem consegue ir lá na frente. Então, você tem que entender como funciona o seu corpo. Testes bem simples. Um teste sentar e alcançar e esse teste aqui, ó, de adutor de coxa. Qual adutor? Principalmente o adutor magno, que é o adutor grande. Ele é tônico e ele tende ao encurtamento. Ele favorece você tá vendo? Ó, que eu fico na posição, mas o meu glúteo ele quer ser tracionado para baixo. Porque o adutor tá bem tenso aqui, o adutor, a parte de dentro da coxa fica tenso. Então, esse é o segundo teste. Faça o teste aí. Se você ficou nessa posição, o seu glúteo ele entrou para dentro, encurtamento aqui do adutor de coxa principalmente, tá? Se a sua perna subiu, aqui a perna subiu, encurtamento da cadeia posterior de coxa. Perceba o seguinte, ó. Se eu não tenho encurtamento do adutor, se eu pegar essa base aqui, ó, eu vou ficar mais reto. Ó, ficando mais reto aqui, perceba que a retroversão, o glúteo, ele melhorou. Não melhorou? Porque eu consigo ficar na posição mais ereta. Se eu solto, automaticamente o adutor já vai começar a agir e vai tracionar a minha pelve para baixo. Então, se eu seguro aqui, certo? Eu consigo ter um melhor posicionamento. Tudo bem? Aí tem o teste também do posterior de coxa, que seria o quê? Você vai deitar também, eu vou fazer aqui, tá? Vou colocar para cá. Você vai deitar, certo? E vai elevar uma das pernas. Então, deita aí, certo? Pode colocar a cabeça no chão, tá? Vou falar com vocês, vou ficar a cabeça aqui, mas coloca a cabeça no chão. Você vai elevar uma das pernas, vem trazendo. Muitos de vocês vão ficar aqui. Ou talvez a perna vai fazer isso aqui, assim, dessa maneira. Ou talvez aqui, ó, você não vai conseguir já subir. A perna tem que estar estendida, tá? O joelho esticado. Você vai subir. Sobe, 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 sobe. Percebe? Minha perna sobe até aqui, eu não posso dobrar. Perna esticada, ó. Minha perna sobe até aqui. O correto seria subir ela até aqui, ó. Então eu tenho um leve encurtamento do posterior, tá? Mas ela sobe até, digamos, muito bem, beleza? Então isso aqui é até favorável, tá? Não tem encurtamento severo. Agora você vai testar aí na sua casa. Feito uma perna, você vai trazer a outra perna, tá? Ó, estica toda a perna, certo? E ela tá ficando um ângulo até ok. Esse aqui subiu até um pouquinho mais, certo? Então, esse aqui, se você puxou, tracionou aqui, você tem encurtamento da cadeia posterior, pode ser encurtamento aqui na banda lateral também da sua perna, você vai testar, beleza? Testou aqui, ok. Aí você fala, Leandro, mas como é que eu ajusto isso? Primeira coisa, você vai fazer os testes. E segundo, você pode pegar... Cadê o elástico daqui? Você pode pegar um elástico, vamos fazer aí. E já vai colocar a mão na massa aí, tá? Você vai perceber que depois que você fizer isso aqui, você já vai conseguir ter um melhor agachamento. Não só no agachamento, mas levantamento terra. No próprio leg press também. Você vai conseguir já ter um ótimo agachamento, tá? Para alongar o adutor de coxa, você pode fazer o borboletão, tá? O borboletão que é nada mais é do que sola com sola do pé. E você vai jogar aqui, ó, né? A perna para baixo. Coluna reta, peito para frente. Força com a mão aqui para baixo, ó. Força para baixo. Você vai perceber que ao longo do período, 30 segundinhos, 20, 30 segundos aqui, faz umas 2 a 3 séries, já dá de bom tamanho. Se você quiser um alongamento maior, tirar um dia para alongar, aí eu sugiro que você segure 1 minuto, tá? Na posição 1 minuto até 2 minutos. De 1 minuto a 2 minutos na posição.
E você vai relaxando, respirando, peito para frente e vai jogando a perna para baixo. Então, como eu tô de calça aqui, ela não vai descer tanto, né? Mas a ideia é que você desça o máximo que você puder. Vai alongar os adutores de coxa. Para você alongar, por exemplo, o posterior, você pode pegar uma corda, uma fita, alguma coisa mais rígida, você vai colocar na ponta do seu pé, certo? Você vai deitar e vai tracionar aqui, ó. Pode puxar, tá? Puxa a corda aqui, a cabeça no chão, tá, gente? Tô falando com você aqui, eu tô com a cabeça assim, mas fica a cabeça no chão, relaxa, tá? Pra não tensionar os músculos aqui do seu pescoço. Ó, aí você traciona aqui e vai puxando, ó. Vem puxando devagar, você vai ver, vai sentir um alongamento tremendo aqui da cadeia posterior, bem? Escapou aqui, mas a gente volta. E aí você vai repetir, segura também, se você vai fazer num dia específico, de 1 a 2 minutos na posição, e você segura, puxando, tá? Tem que ter um desconforto, você puxa, se eu puxar, ela vem até no nível que tem que ficar, tá vendo? Sem a outra perna sair, tá, gente? A outra perna não pode sair, ó. A outra perna mantém no chão, beleza? E você puxa aqui, ó, ok? Então, esse aqui é o encurtamento do seu adutor e do seu posterior. Para o encurtamento na sua lombar, o que você vai fazer? Ó? Você vai cruzar uma das pernas, fazer para esse lado aqui primeiro. Ó. Cabeça no chão, tá? Tô falando com vocês, mas a cabeça no chão. Pega a sua perna e cruza ela para o outro lado e você olha para o lado contrário. Olha para o lado contrário e você vai alongando aqui a sua lombar, tá? Aí, beleza. Feito isso, mesma coisa, tá? Mesmo número de séries lá que eu falei. 2 a 3 séries, ó. Jogou, olha para o outro lado, você vai alongar a sua lombar. Tudo bem? Então, esse aqui é os testes. Tem mais testes? Tem. Mas os principais que você já pode aplicar e colocar a mão na massa são esses. Teste de adutor de coxa, teste da sua lombar e teste de posterior de coxa. São músculos ali que se você... batata, faz o teste. Na hora que você alongar, você agacha antes de você fazer o alongamento. E agacha depois de fazer o alongamento. Você vai perceber que é nítido como você vai conseguir descer mais no agachamento. Então, já estou mais solto aqui, não tô? Beleza, vamos lá. Então, vamos lá. Depois que você fez todo o repertório aqui, né, de faz os testes primeiro, vê o que está alongado, para montar, talvez você não tenha nenhum encurtamento. Perfeito. Talvez você tenha todos os encurtamentos. Talvez você tenha um encurtamento e não tenha outro. Ou talvez um está mais moderado, está mais leve, outro está mais severo. Você vai testar para que você tenha o diagnóstico. Gente, para você montar um treino, você precisa testar. Você vê vários treinos de blogueira por aí, treinos até mesmo de profissionais, alguma coisa do gênero, que você recebe um treino, copia e cola, você não testou absolutamente nada e te prescreve, então, seu treino é esse aqui. Ah, um treino para emagrecimento, um treino para hipertrofia. Ah, mas eu tenho que fazer aqui a elevação pélvica. Só que muitas das vezes a elevação, presta muita atenção. Se você tem encurtamento da sua cadeia, da sua lombar aqui, encurtamento do seu posterior de coxa, nem elevação pélvica você precisaria fazer. Você não poderia fazer. Por quê? Porque vai sobrecarregar articulações, vai sobrecarregar músculos que não eram para ser sobrecarregados. Ou seja, você faz a elevação pélvica achando que está ajudando o seu glúteo, achando que está forçando a sua lombar, forçando a sua coluna e assim por diante. Ou seja, muitas pessoas estão prescrevendo treino, mas não avaliou absolutamente nada. E prescrever treino sem avaliar nada é dar um tiro no escuro. Ah, mas eu ganho um pouco de glúteo, ganho um pouco de coxa. Só que entenda, muitas das vezes o glúteo da sua blogueira, que você acha que é grande, é porque ela tem o quê? Ela tem um desvio postural, ela tem uma coluna muito arqueada para frente, assim, ó. Aí essa coluna arqueada para frente faz o glúteo ficar maior. Ou seja, presta atenção, gente. Se eu tô aqui, meu glúteo, é um glúteo hipertrofiado, certo? É um glúteo hipertrofiado. Agora, só que eu não tenho desvio postural. Agora, perceba, se eu tenho desvio postural aqui assim, ó, olha só, o glúteo não aparenta, se eu ficar assim, o glúteo não aparenta ser maior, porque eu tô empinando a bunda, só que isso aqui é um desvio postural, isso aqui arrebenta com a sua coluna. E aí tem uma blogueira, não sei se é profissional e tal, que ela faz treino de glúteo, faz treino isolado, elevação pélvica, só que ela mesma tem esse desvio postural. Vou colocar, ver se eu acho a foto dela aqui, vou colocar pra você. Se eu achar, você vai perceber o quê? Que a coluna dela, ou seja, tá sendo tracionada, ela tá exatamente assim, ó, tá sendo tracionada pra frente e a bunda parece ser maior. Por quê? Porque ela tem um desvio postural. Nem ela mesma sabe disso muitas das vezes. Aí você acha que a bunda é grande. Se ela não tivesse esse desvio postural aqui, o glúteo dela ia ser muito menor do que aparenta ser. Por quê? Porque ela tem um desvio. Só que as pessoas não estudam, elas não aprofundam. Então, ela acha, nossa, que glúteo que você tem. Mas muitas das vezes, gente, aquela mulher que você acha, ou aquele homem, aquela mulher que você vê, ela tá com uma calça jeans, e você percebe que ela tá com a bunda muito arrebitada, muito empinada, isso não é, talvez, normal. Isso é porque ela tem um desvio aqui, ó, da coluna, e ela anda toda empinadona. Isso aqui não é uma coisa normal. Ela muitas vezes pode ter até lesão na lombar, porque tá pressionando os discos. E ninguém fala disso, entende? Então você tem que entender que isso aqui, aí a pessoa fala, faça um treino de alongamento. Cara, você vai alongar o corpo inteiro, tem músculos no seu corpo que não precisam ser alongados.
você vai fazer os testes. Eu te falei de 3 testes aqui, você tem que fazer, e a solução para você fazer. Borboleta para adutor, aquele borboletão, você tem aquele de dar corda para puxar para o posterior de coxa, e você tem aquele de tracionar a perna para o lado, para sua lombar. É simples, eu te dei os testes, forneci os testes e te forneci a solução. Aí você testa no seu corpo. Sabe o que vai acontecer? Você pega um halter ou com o próprio peso do corpo, você vai perceber o quê? Olha só, o agachamento, ele vai ficar muito... Olha só que agachamento bonito, ó. Você vai agachar bem profundamente e você não vai fazer isso aqui, ó. Tem pessoa que agacha e faz isso aqui. Por quê? Porque você não tem, lembra dos encurtamentos? Você está encurtado. Então, alonga quem está encurtado, que o seu agachamento ele vai ficar, ó, mais amplitude, coluna totalmente reta, alinhada, olha que bonito, ó, profundo, e você vai conseguir fazer um excelente agachamento. Simples assim. E o agachamento, como a gente já sabe, ele já dá 3 vezes mais hipertrofia. Quanto mais profundo o seu agachamento, mas eu não consigo descer profundo. É porque você está encurtado. Alonga quem está encurtado, que você vai conseguir descer profundo. E você vai perceber que o seu glúteo, a sua coxa, elas vão crescer muito mais do que você ficar focando em treino isolado. Gente, é só questão de conhecimento. Eu estudo pra caramba pra passar algo fidedigno pra vocês. Testa isso aqui, faz os testes e logo depois, perceba, levantamento terra, agachamento, leg press, a fundo, o próprio búlgaro, vocês vão perceber que vai ter máximo de amplitude. E, cara, o resultado vai ser outro, porque quanto mais amplitude, mais resultado. Bom, é isso. Espero que tenha feito muito sentido para você. Isso aqui é um padrão, porque agachamento, quando você faz um leg press, é um agachamento. Você está empurrando a barra para cima, né? O cavalete para cima lá. Quando você está fazendo, sei lá, um afundo, é o mesmo agachamento. É um agachamento com a perna atrás, uma perna na frente. Tudo é base. Agachamento sumô é um agachamento. Então você vai conseguir descer no sumô com mais amplitude. Porque a pessoa às vezes vai fazer o sumô e o glúteo entra. Não, vai manter ó, a bunda empinada, descer sem fazer a retroversão e fazer um momento mais amplitude. Pronto, você já ganhou aí, particularmente, muito mais resultado do que as pessoas que estão treinando aí todas encurtadas, tá? É isso. Bom, eu espero que tenha feito sentido pra você. Se fez sentido, deixa seu curtir, seu comentário, compartilhe mais pessoas, se inscreva no canal, porque você não vai ver esse tipo de conteúdo aqui, bem desmistificando, assim, um monte de coisa que tem por aí. Cara, tem muita blogueira, muito profissional que talvez não tá estudando e tá te passando um conteúdo que não vai te ajudar muitas das vezes. Pode trazer até lesão na sua coluna, no seu joelho e assim por diante, tá? Bom, é isso, se inscreve aí, vamos lá na saga das nossas coxas, na saga do nosso glúteo e dos membros superiores de forma 100% natural. Se inscreve aí, um abraço, fui!